Boa noite a todas e todas. Saúdo a toda a advocacia presente de forma online aqui conosco nessa noite, para, em nome do presidente Leonardo Lamacchia, dizer que é uma honra conduzir os trabalhos nesse segundo dia dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. É sabido que a ONU Mulher trabalha para garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomadas de decisões na vida política, econômica e pública. Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis. São algumas das metas globais, objetivos de desenvolvimento sustentável sobre a igualdade de gênero. A ONU Mulheres promove também a democracia paritária. No Brasil, a ONU Mulheres apoia a participação política de mulheres em todos os espaços de poder, formais ou não formais, garantindo a sua diversidade e o fortalecimento dos movimentos de mulheres e feministas, negras, indígenas, ciganas, rurais, jovens. E o projeto que a ONU traz para o Brasil se chama Projeto Voz das Mulheres Indígenas. Convido a todas e todos que conheçam esses projetos que fortalecem a atuação das etnias no Brasil, principalmente relacionadas ao tema de hoje, que são mulheres indígenas em espaços de decisão dentro e fora de suas comunidades. Trago também aqui a voz das mulheres indígenas conta com 5 eixos temáticos: a violação dos direitos das mulheres indígenas, incluindo violência contra as mulheres e meninas, empoderamento político, direito à terra e processos de retomada, direito à saúde, educação e segurança, tradições e diálogos intergeracionais. Para que dentro da pauta da ONU possamos dialogar a respeito da representatividade da mulher indígena e negras nos espaços de decisão, hoje vamos ter a honra de ouvir 2 painelistas. Primeiramente, eu convido a nossa vice-presidente do interior, Ana Maria Brongar, para fazer a sua saudação inicial. Boa noite a todas e todos que nos assistem nesse momento. É um grande prazer e uma grande honra poder contar com a audiência de vocês. E é com grande prazer também que a gente anuncia nossos palestrantes de hoje, nesses 16 dias de ativismo, um movimento muito importante que a CNA do Rio Grande do Sul está patrocinando. E nós teremos a honra, então, de escutar nesta noite a Florani Maria dos Santos Mota, que é responsável pela criação do movimento Mais Mulheres na OAB, e a Renata de Oliveira Silva, pós-graduada em Direito Empresarial, Direito Civil e Direito Processual, servidora pública do Tribunal de Justiça de São Paulo e ex-assessora do Tribunal de Ética da OAB São Paulo. Eu desejo a todos um bom evento e que possamos contar com vocês nos próximos 14 dias que ainda teremos pela frente. Será uma grande honra. Muito obrigada, Maximília. Eu passo agora a fazer o convite para a nossa palestrante Renata Silva, para que faça o uso da palavra. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a doutora Maia Aja e a doutora Maximília por esse convite, que tanto me honra de estar essa noite falando um pouco da nossa vida e da nossa possibilidade de mudanças, que eu acho que todas aqui estão pensando em mudança, e não na situação que nós temos hoje. Então, eu começo a minha palestra lendo para vocês um anúncio de um jornal de 1880, que penso que é a melhor forma de nós iniciarmos essa discussão, que vende-se uma preta de meia-idade,
de casa de família, sabendo cozinhar, lavar e engomar, sem vícios, negócio decidido. Então, eu penso que, se a gente, há pouquíssimo tempo, tínhamos essa ideia de que o negro era um objeto, então nós temos hoje a possibilidade de ver como era e como nós podemos mudar. E isso, penso eu, que apenas poderíamos fazê-lo por políticas públicas. Quando a gente fala entre nós, assim, temos que ter um movimento antirracista. Este movimento antirracista, ele não se subsume à nossa vida pessoal, social, mas que para que nós tenhamos realmente paridade e possibilidade de estarmos em cargos de liderança, há necessidade efetiva de políticas públicas, como Abdias de Nascimento dizia, como Sueli Carneiro sempre diz. E a questão maior de tudo isso é, às vezes se pensa, nossa, mas estar no poder ou em condições de decisão, com certeza vai ter essa política efetiva para os outros? Não, não vai. Nós temos muitas experiências nesse sentido, de que não necessariamente a pessoa que esteja no encargo de decisão vai olhar o outro, o negro, o indígena, a mulher, o LGBTQIA+, de uma forma igualitária. Pode não acontecer. E como experiência disso, acho que todas nós, por sermos advogadas, em algum momento tivemos ou relato ou a possibilidade de estarmos com alguma cliente numa delegacia da mulher, em que, pensando que seria acolhida, pensando que estaria ao lado de uma mulher que entenderia a situação, isso não ocorre em sua maior parte de situações. Na verdade, quando se chega na delegacia, se pensa que, nossa, mais um boletim de ocorrência. Então, estar uma mulher ali no cargo de decisão, porque a delegada, a investigadora, a escrivã estão num cargo de decisão, numa situação terrível, de uma mulher que só precisa, às vezes, de um olhar fraterno e carinhoso. Então, isso também ocorre conosco. E quando a gente pensa no cargo de decisão, a gente tem que pensar que esse cargo de decisão não necessariamente vai ser uma decisão favorável, mas, por outro lado, é uma forma de outras pessoas terem conhecimento e consciência de que poderão chegar naquele cargo também. Penso que a questão maior do que a política pública efetiva, que não necessariamente a gente consegue visualizar, é ter a possibilidade de mudar essa ideia de que há 142 anos nós éramos objetos, hoje nós somos doutoras, hoje nós somos engenheiras, nós somos comunicadoras sociais, ativistas e presentes. A Marielle, a Aniele Franco também sempre se colocam nessa situação de presença, de estar em um lugar que as pessoas consigam ver ressonância. Então, quando nós vemos uma juíza preta, uma delegada preta, uma ministra preta, é você se olhar e ver que tem condição de chegar ali também. E quando estiver ali, ter a oportunidade e a possibilidade, e mais do que tudo, a boa vontade de lembrar de onde você veio, do ventre que você veio, porque foi dali que a gente tem toda a nossa ancestralidade. E quando a gente pensa em ancestralidade, é o ontem, é o hoje e o amanhã. Então, um cargo de decisão é fundamental? Mas é a única vertente? Jamais. Jamais. Porque essa decisão pode não ser efetivamente voltada ao que nós todos realmente precisamos. Outro ponto que eu penso ser importante trazer é que, efetivamente, nós pensamos em racismo após a Segunda Guerra Mundial.
Então, é uma situação mais recente ainda. E o racismo, naquele momento, era visto e foi visto de um ponto de vista do branco, né? Então, eram pessoas iguais, de pele, em que você olhava, eram todos iguais. Só que teve um momento de discriminação ali, que foi criado pelo homem, pelos que estavam no poder e pelo dinheiro. Então, se a gente viu ali essa situação, e depois a gente observa que as pessoas te avaliam pela cor da sua pele, em que você chega nos lugares e você, em um primeiro momento, não é vista como uma doutora. Você pode ser vista como a copeira, você pode ser vista como a faxineira, você pode ser vista em todos os cargos de subserviência, e não no cargo de poder ou num cargo efetivamente conquistado, porque parece fácil, parece simples, que a gente vem naquela situação de meritocracia, que não existe, nunca existiu e nunca vai existir, porque para nós negros é muito, não é muito simples dizer que mas a gente chegou porque a gente estudou muito, a gente trabalhou muito. Não, a gente pode trabalhar, a gente tem que trabalhar o dobro, a gente tem que estudar o quádruplo para chegar no mínimo do que uma pessoa branca consegue chegar, ainda mais no Brasil. Então, muito, a gente precisa se conscientizar verdadeiramente que nós não partimos do mesmo ponto. E o privilégio que as pessoas têm, a gente não tem. E se a gente consegue, de alguma forma, ter espaços como este aqui, e como outros espaços que nós possamos nos colocar, nos apresentar, e que eu digo sempre, de ter a oportunidade, isso é muito relevante. Neste governo, que agora vai se iniciar em 2023, é o que, pelo menos, parece que está sendo tentado, almejado, ou pelo menos experimentado com essa equipe de transição. E que as pessoas que ali estão e que efetivamente conhecem o que é ser negro neste país, talvez consigam, de alguma forma, implementar políticas públicas para que nós consigamos ter mais oportunidades e estarmos cada vez mais em decisões. E eu penso que a gente poderia também fazer um contraponto com as grandes empresas. Se a gente observa os nossos amigos, os nossos colegas de escola, de faculdade, pós-graduação, é muito raro você olhar aquela foto e ver pessoas distintas. Normalmente, as figuras são as mesmas. E essas figuras se repetem ao longo da vida profissional, porque você materializa e você projeta. Quando chega num cargo de CEO, CFO, vice-presidente, aquelas pessoas que você conviveu a vida inteira. E é este um outro ponto que o negro, em sua grande parte, não tem esse ciclo social. Esse círculo social é imprescindível para alçar grandes cargos. E a gente precisa, sim, de cotas, sim, mas porque a gente não tem capacidade, como muitos dizem e pensam, não. É porque não temos o privilégio, porque não estamos nos cargos de poder. E nós não temos os amigos que estejam no cargo de poder para que, de alguma forma, possam nos indicar. Porque quando dá oportunidade, de verdade, a gente consegue se expressar, a gente consegue trabalhar e a gente consegue ser melhor. Tem uma frase que eu gosto muito da Carolina Maria de Jesus, que ela diz, e eu vou ler para não perder nenhuma palavra para falar para vocês. Ela dizia que falavam que eu tenho sorte. Eu disse-lhes que eu tenho audácia. Eu tenho 2 anos de grupo, mas eu sei escrever igual ao doutor. Eu procuro
E se eu sei escrever igual ao doutor, eu procuro competir com o doutor. E é isso. A gente tem capacidade, a gente tem possibilidade. O que falta, a gente não tem é possibilidade. O que nos falta é que as pessoas olhem e não vejam que há o que nós pleiteamos e as decisões que devem ser tomadas são decisões sociais. E quando a gente consegue, de alguma forma, implementar essas decisões sociais para a melhora dos outros que estejam em situações sociais precárias, porque às vezes, muitas vezes, não é às vezes, mas muitas vezes, não tem sequer o que comer, o que se alimentar e, quiçá, imaginar ser um vice-presidente, um presidente de multinacional. Não enxergo, Maximilian. Obrigada. E aí eu penso também que se a gente considerar que essas pessoas que conseguem e têm esse privilégio nato, porque não é conquistado esse privilégio social, ele é nato, e as situações de vivência, de convivência social são muito diferentes. E é isso que pode ajudar a, de alguma forma, diminuir esse abismo que foi criado. E a gente, as pessoas muitas vezes nos veem, os pretos estão fazendo movimentos sociais e se vitimizando. Nós não nos vitimizamos, nós não precisamos disso, porque nós simplesmente tentamos contar a história como ela realmente é, como ela precisa ser contada e como as coisas devem ser introjetadas socialmente para que todos nós tenhamos possibilidades mínimas de concorrer a cargos efetivos e tomarmos decisões que ajudem numa coletividade. Penso que quando nós nos colocamos numa situação como essa que eu estou hoje, eu não falo por mim, Renata, mas eu falo por muitas que não têm voz, que não conseguem chegar onde eu estou e que não conseguem minimamente serem vistas de verdade, assim, e não simplesmente olhadas como coitadas, porque não somos também. As mulheres negras são mulheres fortes, são mulheres empreendedoras, considerando principalmente que não tem como uma mulher negra muitas vezes entrar no mercado de trabalho e consiga sustentar a sua família. Quanto mais pensar em estar numa situação de poder. Mas ela tem o poder dentro da sua comunidade, ela tem o poder dentro da sua própria casa, e ali ela cria e consegue ajudar que outras pessoas consigam galgar melhores espaços sociais. E estes espaços sociais são imprescindíveis, principalmente porque quando a gente dá as oportunidades, as pessoas se sentem menos subutilizadas, menos usadas. E essa situação faz com que, efetivamente, a violência, num geral, reduza. Porque a violência é um fator constitutivo de verdadeira discrepância social. E essa discrepância social a gente consegue com estudo e com um trabalho digno. E muitas vezes a gente pensa que como é bonito ser um empreendedor, mas muitas vezes é a única alternativa que a pessoa tem. É a única alternativa que ela tem social, econômica, e é a única alternativa que ela pensa na cabeça dela, de que, eu consigo empreender aqui, vender meus doces, sorvete, minhas bijuterias, porque é o que tem na minha frente, o que eu consigo ver que me dá o sustento.
mas o importante é que a gente consiga também ver que não é só isso que nos dá o sustento, que a gente galgar espaços, nós estudarmos e termos a oportunidade de estudo, nos faz também, de alguma forma, ascender socialmente. É isso que a gente precisa e é isso que a gente busca quando a gente vê, observa um de nós em um cargo de liderança. Que as decisões sejam tomadas no social, no coletivo, e não para se manter num cargo, que isso muitas vezes acontece. Já vi, Maximília. Muito obrigada. Então, eu gostaria de finalizar, que já faltam 5 minutos, só para colocar aqui mesmo, de verdade, que o verdadeiro ativismo da mulher, do negro, do LGBTQIA+, do indígena, na verdade, de todos nós, é conseguirmos olhar o outro com as suas verdadeiras discrepâncias. E com essas discrepâncias da nossa condição de vida, nós conseguirmos praticar todos os dias e muitas vezes cobrar de quem esteja nos cargos de liderança para que a mínima igualdade seja alcançada. Muito obrigada a todas, e foi um prazer. Muito obrigada, Renata. A tua fala é super importante para nós. Eu te agradeço muito a participação. Espero ter você conosco em outras oportunidades. Vou gostar muito de continuar te ouvindo. Te agradeço muito mesmo. E agora eu passo a convidar a nossa querida, sempre presente por aqui no Rio Grande do Sul, a Florani Maria dos Santos Mota, que é nada mais, nada menos que a responsável pela criação do movimento Mais Mulheres na OAB. Eu tenho sempre muito orgulho de te ouvir e estou aqui pronta, com os ouvidos atentos, para te recepcionar aqui no nosso estado. Florani, é contigo o uso da palavra. Pode fechar o meu microfone. Boa noite a todas as mulheres que aqui participam desse evento tão importante de 16 dias de ativismo. E é uma agenda que a gente realmente precisa se importar, precisa se envolver e precisa participar. Quero aqui parabenizar a OAB Rio Grande do Sul por mais esse evento. Estou me sentindo quase gaúcha, já fui no Rio Grande, fui muito bem recebida por todas essas mulheres advogadas. Queria deixar meu abraço muito especial para a doutora Clea Carpe, a única medalhista Rui Barbosa do nosso sistema OAB, que não está aqui presente, com certeza por problemas de agenda, né? E agradecer carinhosamente aqui a Ana Brongar, né, que cuida das seccionais aí do interior, né? A nossa querida Maximília, que é essa pessoa extremamente ativa e empolgante, né? Sempre nas falas e nos encontros. E também a Maiaja, né? Tão jovem, falei com ela esses dias. Maiaja, obrigada aí pelo seu carinho e pela tua preocupação, né? De estar sempre lembrando, olha, é amanhã e tudo. Então, estou aqui hoje porque eu não poderia deixar de participar. A fala da Renata foi uma fala extremamente envolvente e importante. E eu aqui quero reiterar suas palavras, Renata, e também dizer que para a mulher indígena não é diferente, como para a mulher negra. Né? Nós estamos no mês da consciência negra, nós temos que ter muito cuidado para não esquecermos que nós estamos no mês da consciência negra e que é importante não só ser... não basta não ser racista, né, como as pessoas falam. Nós temos que ser antirracista, lutarmos, comprarmos essa briga e estarmos atentos desde a criação dos nossos filhos até os espaços que a gente ocupa hoje. Aqui em Roraima, e aí eu digo, eu nasci numa comunidade indígena, eu me criei dentro da Raposa Serra do Sol, filha de uma professora, e o movimento indígena iniciou em 1972, há 50 anos atrás. Mas as mulheres não participavam de nada. Então, você não via nas áreas indígenas enfermeiras, professoras, vereadoras, prefeitas, vocês não viam as mulheres nesses espaços. Porque as decisões aconteciam em assembleias gerais de tuxauas, que também chamam de caciques.
E de 1972 até 1995, eu faço esse marco temporal para vocês, para que a gente tenha esse entendimento, eu acho que é importante para a pessoa se localizar. As mulheres participavam dessas Assembleias Gerais, desse espaço de decisão maior de toda a política indigenista, apenas cozinhando. Isso mesmo. Cozinhando, cuidando do café, do almoço, da janta, dos lanches. E quando foi em 1995, elas disseram, a gente agora quer participar dessa mesa. A gente também quer discutir os problemas que existem aqui para a gente. E aí foram com o Tuxal Maior e o Tuxal disse, vocês querem participar? Tudo bem, então escrevam quais são as pautas de vocês, o que é que vocês reivindicam, porque mulher não precisa estar muito aqui, não. Então, vocês deem um jeito. E uma delas foi pedir emprestado uma máquina de datilografar, naquele tempo, aquela máquina manual de datilografar, e eles não emprestaram. Eles disseram, não, se quiser, faça a mão, porque a máquina aqui é dos homens, não é para as mulheres estarem utilizando. E ali foi um marco muito grande para o movimento de mulheres indígenas, não só em Roraima, mas na Amazônia como um todo, na Amazônia Legal. E daí, desse movimento, nunca mais parou. E as mulheres passaram a estudar, a fazerem faculdades, a virem para a cidade e participarem desses espaços de, eu não vou dizer só de decisão, mas de construção de uma sociedade mais digna, porque eu creio que é através do ensino que a gente consegue mudar uma sociedade. Não existe uma mudança de sociedade sem que as pessoas obtenham conhecimento, esclareçam e enxerguem de uma outra forma o lugar em que vivem, né? E eu tive a oportunidade de ser prefeita desse município do interior, do coração da Raposa Serra do Sol, por 2 mandatos, e lá o maior índice de analfabetismo de todo o Brasil era nesse município de Uiramutã. E a gente alfabetizou mais de 25% da população, e a partir daí começaram a despontar muitos interesses das jovens para buscarem a capacitação, a formação profissional, e hoje a realidade é totalmente diferente, claro, faz 20 anos atrás. E a partir daí, iniciou-se também, a partir de 1995, a União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira. E se discutiu na UMIAB, que eu tive a oportunidade de advogar pro bono, né, para essa entidade de mulheres, que tem como nossa presidente aqui até uma Taurepang, que é uma mulher fantástica, que foi candidata a senadora aqui nas eleições de 2018, e elas, até hoje, elas não pararam, gente. Essas mulheres vivem dando exemplo no Peru, na Argentina, na Europa, na COP27. Então, essas mulheres da Amazônia, hoje, elas são referência e têm voz em vários locais. Não só essa voz como, eu queria dizer, uma voz de entidade, né? Mas uma voz como mulher. Então, eu vejo que elas representam nós da Amazônia brasileira e representam o Brasil. E nós tivemos aqui em Roraima a nossa, em 2000, quantos minutos faltam, Maximília, que eu não quero falar muito, está indo direitinho? Tá. E nós tivemos aqui em Roraima, para além do processo eleitoral da região norte, que tem todas, é composto por comunidades indígenas, né? Tem esse diferencial, a área norte toda é uma região indígena formada pelos indígenas Macuxi, Taurepang, Ingaripó, que estão no extremo norte, próximo ao Monte Roraima. E temos agora as vereadoras. Por exemplo, só no município de Uiramutã tem 3 vereadoras indígenas, 3 Macuxi, né? Que é a Deusuíta, a Célia e a Crícia. São 3 vereadoras. E Normandia, que é um outro município indígena, temos a vice-prefeita, mais 2 vereadoras, e a Majari, mais uma, e por aí vai. Então, já se vê, mas ainda é muito silenciosa essa revolução. É mínimo, né? Na gestão passada, aliás, na atual gestão, não vou nem dizer na gestão passada, que vai até dia 31 de dezembro, nós tivemos Joênia Wapchana, que é advogada, foi a primeira advogada a fazer uma sustentação indígena, a fazer uma sustentação oral no STF, defendendo a homologação da Raposa Serra do Sol. Então,
a Joênia, ela teve um mandato extremamente expressivo, não só para as indígenas de Roraima, não só para o povo de Roraima, mas para todo o Brasil. Ela defendeu, durante esses 4 anos de governo, a pauta indigenista. Ela defendeu os direitos do seu povo, ela defendeu o meio ambiente, os direitos humanos. Então, foi de extrema relevância esse mandato, e histórico, porque foi a primeira na história. Infelizmente, ela não se reelegeu. Aí você vai dizer, mas poxa, Flora, por que ela não se reelegeu? Ela fez um mandato ruim? Não, muito pelo contrário. Ela teve muito, muito mais votos do que ela teve na eleição passada. Porém, ela não atingiu a legenda, porque não tinham outras pessoas com ela. Então, infelizmente, nós perdemos, né? A Joênia não é mais deputada federal, mas ganhamos mais duas deputadas federais indígenas de grande relevância, que foi Sônia Guajajara, do Maranhão. Sigam o Instagram da Sônia Guajajara, gente, porque ela é uma mulher fantástica. Assim como a Joênia também, eu sou fã das duas. Mas a Sônia, ela tem um ar diferenciado, né? Porque ela conta onde ela vai, ela conta a pauta, ela defende da melhor forma possível. Ela é realmente fantástica, a Sônia Guajajara. E a Célia Chacriabá, de Minas Gerais. Vocês sabem o que essas duas fizeram depois que foram eleitas? Vocês têm noção? Elas simplesmente chamaram várias mulheres indígenas, atuantes e ativistas de todo o Brasil, inclusive a Thelma Taurepang. Eu estou dizendo porque eu estava indo para o evento da Abrat em São Paulo e me encontrei com Thelma Taurepang e perguntei para onde é que ela estava indo. Ela estava indo se reunir com outras mulheres indígenas, lideranças do Brasil inteiro, com a deputada eleita Sônia Guajajara e com a deputada eleita Célia Chacriabá, para, em conjunto, definirem o que o mandato delas poderia contribuir para a pauta das mulheres indígenas. Então, gente, isso eu acho lindo, porque isso é uma construção do coletivo. E isso é possível, sim, como? Elegendo esse tipo de pessoas. Porque, como Renata falou, não basta termos o local, alçarmos, a mulher alçar, conquistar um espaço de decisão. Não basta simplesmente isso. Muitas vezes ela não pode nem decidir, porque o patriarcado é tão forte que nos engole. Quem faz parte do sistema OAB, ok, Maximilian, sabe disso. Muitas vezes a gente fica até amarrado em certas circunstâncias. Por quê? Porque o patriarcado nos engole, eles não querem, o patriarcado quer ver as mulheres desunidas. Então, não festejam a nossa união, né? E se a gente não fosse unido, a gente não tinha conseguido esse espaço hoje, que foi o da paridade dentro do sistema OAB. Foi necessário muita briga, muita luta, eu não gosto de falar briga, mas muita luta para que nós chegássemos aqui. Mas houve o quê? Houveram primeiro as cotas em 2015, o movimento mais neto foi importante, né, nessa conquista. Houveram as cotas em 2015, primeiro um provimento. Depois nos deixaram só nas suplências, na rebarba dos cargos que não decidiam nada, até que a gente conseguiu chegar num provimento de paridade, e paridade de verdade, uma paridade que não basta e apenas só para estou abrindo esse parênteses para que a gente relembre, que é sempre muito importante a gente relembrar dessas lutas nesses 16 dias de ativismo. Para além, então, por isso que nós conseguimos conquistar, com muita união, mas que é fácil? Não é. A gente tem que superar nossas diferenças, nossas vaidades uma com a outra, e isso não é fácil, gente, porque a gente é acostumado a estar na disputa, a gente gosta da linha, nós que advogamos, a gente não quer perder nunca. Eu não gosto de perder, não sei vocês, mas eu fico doente com isso. Então, a gente precisa entender que não basta ser mulher para ocupar o espaço, tem que ser uma mulher comprometida com a pauta. Muitas vezes a gente tem mulheres que não são comprometidas com a pauta. E isso é muito triste, muito ruim e muito desanimador para a gente que está na linha de frente. Outro ponto que Maximilian colocou muito bem em relação... O que a Maximilian falou que eu ia lembrar aqui? A esse núcleo de mulheres, Maximilian, discutidos aqueles eixos das mulheres indígenas. Lembra que você falou no início daqueles 5 eixos? Um dos eixos é a violência doméstica. Em relação à violência doméstica entre as mulheres indígenas, hoje já existe um trabalho
mas foi muito dolorido para que a gente chegasse até aqui. Eu já tenho um trabalho. Por quê? Porque a mulher sempre foi, mulher indígena mais ainda, sempre muito submissa, e os homens muito violentos. E a bebida alcoólica traz à comunidade indígena uma potencialização das agressividades. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos um atendimento em uma comunidade indígena que o marido, inconformado com o término da relação, e o término aconteceu por conta do alcoolismo, que estava afetando toda a família, o marido simplesmente tocou fogo na casa inteira. Prejudicou a família toda, para vocês verem o nível de agressividade que tem numa comunidade. E até se resolver um processo desse, porque os indígenas eles têm a justiça deles de forma diferenciada, tem o julgamento deles, né? Tem o direito consuetudinário, enfim, tem um sistema de julgamento próprio, que aí é outro assunto, e até se recompor tudo isso é muito complicado. E nós, do Movimento Mais Mulheres no AB, queremos agradecer a oportunidade de a gente estar trocando essas informações com as advogadas gaúchas e dizer que essa violência realmente ela é impregnada. Vocês todas já sabem disso. E dentro das comunidades indígenas já existe um trabalho a partir das escolas que a gente vai... Hoje mesmo a minha irmã, que é assistente social, estava numa comunidade indígena, geralmente eu faço dobradinhas com ela para falar quais são os tipos de violência doméstica, quais são os tipos de violência que agora nós temos a Lei 14.192 de 2021, e nessa última eleição foi a primeira vez que se aplicou realmente essa lei, que fala sobre a violência política contra as mulheres. E a gente começa a perceber que essa violência ela acontece em vários aspectos e que não é diferente. Por exemplo, a Thelma Torepang foi candidata a senadora, deixou o partido para prestar contas. Depois ela se tornou inelegível porque ela não sabia, ela não tinha conhecimento que era para prestar contas, ela acreditou e viabilizou a candidatura dela. Uma candidatura de excelência, que poderia ser uma deputada federal hoje, ela foi inviabilizada. Isso é um tipo também de violência. A vereadora está com um mandato. Não, vamos colocar a vereadora aqui, dá um jeitinho, coloca ela de secretária de educação e chama um homem para o lugar dela. Então, ela deixa de exercer aquele papel que ela foi eleita. Então, são inúmeros tipos de violência que a gente precisa esclarecer entre as indígenas também, e principalmente, porque a gente precisa crescer. Nós somos, assim, hoje, a participação da mulher indígena nos espaços de decisão é como se fosse um grãozinho de areia, né, numa praia enorme. Então, os desafios são grandes e é por isso que nós temos que ter essa empatia e colaborarmos. Nós precisamos colaborar com essa pauta, porque essa pauta deve interessar para a gente também. Eu me considero indígena. Por quê? Porque eu fui criada numa comunidade indígena, eu estudei numa escola indígena, eu tive uma avó macuxi que me ensinou a falar a língua materna, então eu me considero indígena. A minha outra avó, negra, viu, Renata? Mas como eu não tive essa convivência na cultura negra, muitas vezes a gente precisa se enxergar, né? Se afirmar, se conhecer, e muitas vezes, assim, quando eu falo, eu já sou toda cacheada, minha mãe, a minha avó materna, mas como eu fui criada sempre na comunidade indígena e com essa linha de atuação a vida toda, eu me sinto indígena, né? Eu me sinto indígena. E a parte negra está dentro do meu coração, mas eu preciso despertar mais, eu preciso participar mais, eu preciso abraçar mais também essa causa. Então, gente, eu acho que já está finalizando aqui o meu tempo. Eu quero só realmente agradecer e dizer que eu estou à disposição sempre, né, que vocês precisarem, puder contribuir, trocar experiência, porque eu acho que sempre a gente troca essa experiência, e dizer que nós precisamos, sim, de mais mulheres na OAB, mais mulheres nos espaços de decisão, mais mulheres no poder, mais mulheres indígenas, mais mulheres negras, mais LGBTs que ia mais. Nós precisamos que a nossa sociedade seja verdadeiramente representada, seja no Senado Federal, no Congresso Federal, seja nos espaços políticos,
mas principalmente de decisão, que são muitos, não são só esses, tá bom? Muito obrigada a vocês e é uma alegria muito grande poder participar hoje desses 16 dias de ativismo da OAB Rio Grande do Sul. Eu estou aqui honrada, feliz por ouvir todos esses relatos das duas palestrantes que me orgulham muito de estar aqui conosco, porque a fala de vocês enriquece o nosso evento dos 16 dias de ativismo, que aqui no Brasil acabam virando 21 dias, né? É um evento mundial, consolidado pela ONU, e nós aqui da CMA Rio Grande do Sul estarmos com duas pessoas tão importantes, com umas falas tão consistentes, nos traz o sonho de acreditar que a gente vai conseguir, no futuro, uma sociedade igualitária, com paridade de verdade, e que todos os homens e mulheres realmente pensem na igualdade, tanto das mulheres negras, indígenas, e todo tipo de mulheres, porque todas e todos somos pessoas e nós merecemos a igualdade de direitos que a Constituição Federal assim determina. Então, com essas palavras, eu convido vocês para estarem conosco, Florani, Renata, Ana, e todas as pessoas que nos assistem online, para que amanhã estejam conosco para o terceiro dia dos 16 dias de ativismo. Então, teremos 2 painéis muito importantes amanhã, e eu convido a todas e todos que estejam conosco. Só tenho a agradecer e até amanhã. Muito obrigada. Até amanhã. Obrigada. Obrigada, até amanhã.